Salve, salve galera, tudo bem? André Reis falando, sejam todos bem-vindos ao meu canal Forja dos Reis, tá? É um canal que a gente fala muito sobre cutelaria e vida no campo. E hoje a gente vai falar justamente disso, de vida no campo. Vamos falar de horta, controle de pragas, tá? Eu acabei de fazer um vídeo, tá? Tá aqui, acabei de fazer a receita. Sobre um pesticida natural, tá? Não tem contraindicação isso aqui, são coisas orgânicas, tá? Você pode passar no corpo também, e é com isso que a gente vai borrifar nossas plantas. É como eu borrifo aí uma vez a cada 3 dias, uma vez por semana, para evitar um monte de praga. Hoje a gente vai falar de um grupo de insetos que ataca muito, principalmente hortaliça, adoro uma couve, por exemplo, que são os pulgões, famosos pulgões, cochonilhas, mosca branca, larva de borboleta e etc. São a maioria dos animais que vão lá e eles fazem residência mesmo na hortaliça, no vegetal, tá? E acaba por criando uma colônia ali, tá certo? E vai acabar matando sua hortaliça, aí sua planta, se você não cuidar. Quando você tem uma infestação muito grande de pulgão, o ideal é que você corte umas folhas lá da couve, vamos dar o exemplo da couve, e já para você matar grande parte dessa infestação. E queima essas folhas aí, já era, tá? Mas o pulgão em si, ele é um vegetal que morre muito fácil, tá? Qualquer coisa com cheiro forte, tá certo? Vai matar o bicho. Aqui a gente fez um repelente, tá? Que dá para usar inclusive no corpo humano, que vai cravo, fumo, álcool e óleo de NEM. São os 4 produtos que eu uso, tá? Mas se você não tiver isso em casa, quiser borrifar um vinagre, já vai ajudar bastante, tá certo? Já vai ajudar bastante. O que eu quero dizer nesse vídeo que poucas pessoas falam, tá? É que não adianta você matar uma praga se você não souber o porquê que aquele animal foi infestar justamente aquela planta. Imagina que você tem um monte de horta, por que naquele lugar aquele animal foi escolher justamente naquele lugar? Depois ele vai se espalhar, mas por que começou ali? Entendeu? É isso que eu quero abordar hoje. Quando você tem um animal comendo a sua planta, tá certo? Muito provavelmente há uma deficiência de cálcio, tá certo? Por quê? Porque uma planta que tem uma quantidade equilibrada de cálcio na raiz ali, no solo, para que ela absorva esse cálcio, dificilmente as folhas dela e o caule vão ser mais duros. E dificilmente o animal, o pulgão ou a larva lá de mosca ou de borboleta vai conseguir comer aquela folha. A gente olho nu não percebe isso, mas um animal percebe. Então, geralmente, quando você tem a infestação desse animal, tá certo? Desse grupo de inseto, é porque tem uma deficiência de cálcio, tá certo? Então você precisa corrigir essa deficiência no seu solo. Como é que você corrige a deficiência de cálcio? É muito simples. Pega a casca de ovo, tritura, joga lá. Se você quiser comprar farinha de ostra, por exemplo, também é riquíssimo em cálcio. Se você quiser usar um adubo químico, né, um adubo comprado, você vê lá numa casa de ração, numa loja de floricultura lá, algo que tenha cálcio. Eu não recomendo adubação química em plantas de casa, porque você joga fora a casca de ovo. E é como eu sempre digo, o processo de plantação e de tratamento do solo, ele tem que ser constante. Se você tem uma deficiência de cálcio hoje, para matar esse bicho você usa o pesticida, tá? Mas você precisa entender a causa para quê? Para que com o passar do tempo essa praga não volte mais. Então corrija a deficiência de cálcio através de coisas naturais, de compostagem. Se você não sabe fazer uma compostagem, clica no card aqui em cima, tem meia hora falando de adubação e compostagem, tá? Um vídeo aqui no canal. Então são ideias muito boas que você pode fazer em casa, entendeu? Se quiser comprar farinha de ostra, é excepcionalmente boa também. Se você, o que eu recomendo também quando aparece esse tipo de praga,
tá? Você borrifar é um adubo, né? Foliar, que você tem que borrifar, ele vai ser absorvido pelas folhas, com cobre. Por que cobre? Porque o cobre, tá, ele ajuda muito na proteção da planta, tá? Ele fortalece muito, auxilia na fotossíntese e vai ajudar no controle de praga e prevenção de doença, tá? É excepcionalmente bom também contra fungo, tá? Eu uso um aqui que é um fertilizante mineral foliar, tá? É dessa marca Dime aqui, chama Q-Pro, tá? Ele tem aqui embaixo 24% da composição de sulfato de cobre, tá? O cheirinho não é tão bom, mas resolve, entendeu? Então você usa isso aqui, dilui 2 colherinhas de sopa, não precisa ser cheia não, na verdade são 10 gramas, aí ele fala aqui que mais ou menos, né, uma colher de café, desculpa, 2 colheres de café, dá mais ou menos cada uma 5 gramas, tá? E você vai dissolver isso em 6 litros d'água, tá? Ou seja, 3 garrafas PET. Isso dura uma vida, custou R$ 6,50 na minha cidade, e você borrifa para também ajudar a planta, tá certo? Na absorção do cobre, que vai ajudar muito na resistência à doença, tá bom? Uma outra coisa, última coisa que eu quero falar nesse vídeo, é que tenham cuidado, tá? Com adubação química. Às vezes muita gente na internet fala que põe ureia na terra, no solo, um NPK que se compra aí, que é muito usado. E existe uma coisa chamada competição nutricional. Se a planta tem um excesso de um nutriente, provavelmente ela não vai conseguir absorver outros nutrientes. Um exemplo, que aparece também, que é comum, tá? Acontecer e surgir esse tipo de praga, é o excesso de nitrogênio. A ureia, 40 a 50% da composição dela, por exemplo, é nitrogênio. E aí, se você tem um excesso de nitrogênio no solo, ele dificulta muito a osmose, tá? E aí a planta não vai conseguir absorver o cálcio. Então, às vezes, não é falta de cálcio, e sim excesso de nitrogênio. Você adubou sua planta com algo químico, usou muito, entendeu? E aí essa planta está tendo dificuldade de absorver outros nutrientes. Então, se você tem excesso de nitrogênio, por exemplo, ela vai sentir dificuldade de absorver potássio e cálcio, tá? E entre outros nutrientes, por causa dessa competição nutricional. Entendeu? Então é um conselho que eu dou. Muito cuidado com adubos químicos. Use sempre o recomendado pelo fabricante. Você não vai corrigir uma deficiência da noite para o dia. É preciso que esse adubo entre na composição do solo, as bactérias que agem no solo fixem esses nutrientes no solo, para que aí a planta consiga absorver pela raiz. E isso vai dias e dias e dias. O que eu aconselho é sempre usar adubo orgânico. Faça a sua compostagem, porque compostagem nunca vai dar errado, entendeu? Você não tem um excesso de componente ali, de químico, né? Você não vai ter um excesso de nutriente. A compostagem vai virar humus e acabou. A única restrição que eu faço no vídeo da compostagem, tá certo? É com relação à casca de fruta cítrica. O cítrico altera muito o pH da água. Mas enfim, para a gente terminar, não ficar muito longo o vídeo, tenham cuidado com adubo químico, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do tipo de material, se inscreve, ativa o sininho, não esquece de dar o like, porque eu vou estar gravando essa semana bastante vídeo sobre pragas. O próximo é sobre cortadeira, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.